Sejam bem-vindos aí à nossa live do Ponte Convida. Hoje a gente está com um convidado, pastor Adonai, nosso grande pastorzão. Deus abençoe. Amém. Nós vamos conversar sobre esse tema, né? Fé e trabalho. Nós viemos para a igreja, a gente está tentando um novo formato para atender todos os irmãos. Então, mais uma vez, compartilhe aí com os nossos queridos irmãos, para que a gente tenha audiência aí na nossa live. Queria te dizer que a gente está pelo YouTube, que você pode mandar seus comentários, trazer ali perguntas para a gente, que eu vou ler aqui ao vivo para a gente conversar um pouquinho. Eu sei que vai ser uma bênção. Então, interaja com a gente aqui, que vai ser muito bom. Até por isso que a gente está colocando no YouTube, para ter essa maior interação, tá bom? Eu queria começar dizendo que nós estamos... Esse tema, né? Ele foi discutido uns dias atrás. Mas antes disso, eu queria fazer uma oração pela sua vida, por nós aqui, para que o Senhor nos abençoe. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nesse dia. Te agradecemos por essa oportunidade de nós estarmos levando a mensagem, o teu amor às pessoas, à igreja que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor venha abençoar cada um em sua casa. E que esse bate-papo seja um bate-papo produtivo, abençoar os nossos irmãos, guardar o nosso coração em nome de Jesus. Obrigado por isso. Amém. Então, inclusive, nós estávamos conversando agora, o pastor Adonai e eu, sobre trabalho. Né? Mercado financeiro é trabalho. Trabalho. Né? Então, a gente estava aqui conversando, e esse assunto ele surge porque realmente o trabalho faz parte da nossa vida. Né? A gente fica 8 horas no trabalho. Hoje, né, antigamente, os homens mais ficavam, hoje até as irmãs estão trabalhando. E surgem muitas dúvidas, né? Como é que eu vou exercer o meu chamado no trabalho? Antigamente, eu vou falar assim da minha época, porque eu sou velho de crente. Não sou velho de ser humano, mas sou velho de crente. Sou velho dos dois. 30 anos de crente. Antigamente na igreja a gente ouvia falar assim, mas para eu ter um chamado eu tenho que ter o cargo de pastor, ou ser um missionário para fazer missões, ou ser um cantor. Então o chamado era isso, ser cantor, pregador e também missionário, evangelista e tal. E às vezes a gente pergunta, às vezes a pessoa estava na igreja e ela era zootecnista. Mas como é que eu vou servir a Deus sendo zootecnista e não tendo, né, a vocação para o pastoreio, né? E também uma dona de casa, né? Um trabalho, eu estava ouvindo esses dias o Tim Keller, que tem esse livro, até inspirado nele, esse tema. Ele fala, e as pessoas que têm trabalhos comuns, trabalha em casa, ela trabalha no motorista de aplicativo, e aí, como é que eu vou exercer a minha função, sendo um pedreiro, sendo um engenheiro, sendo advogado, sendo qualquer que seja a sua profissão, estudante? Então é para isso que nós estamos aqui, para conversar, e eu queria passar a palavra aí ao Adonai, para que ele pudesse abrir aí a nossa conversa, e já a gente já coloca perguntas. Beleza, primeiramente aí, boa noite, cumprimentar a todos aí que nos acompanham pela live aí de hoje, do Ponte Jovem, da One Adolescente, está todo mundo ligado aí com a gente. Vai ser um bate-papo bem interessante, que a gente vai falar de ministério e vida profissional, porque realmente, como o Josiel falou, é uma interrogação muito grande. Poxa, como eu vou exercer o meu chamado ministerial trabalhando? Antigamente, né, na nossa época, há muitos anos atrás, era conhecido como os fazedores de tenda, aqueles que utilizavam a sua profissão dentro do ministério missionário. Né? Então, era se inspirado, né, na vida de Paulo, né, que era fazedor de tendas, e que fez uma obra missionária fantástica, foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Então, os fazedores de tenda eram essas pessoas que utilizavam o seu trabalho dentro da pregação do evangelho. Hoje não é utilizado muito o termo fazedores de tenda, mas sim o missionário profissional. E pesquisas indicam, Josiel, que o missionário que é mais bem sucedido hoje no campo missionário é aquele que utiliza a sua profissão para ser missionário. Não é o missionário em tempo integral. Esse, muitas vezes, ele passa por grande dificuldade, passa por grande perseguição, e só tem aquele sustento que, às vezes, a igreja, que deveria estar sustentando, deixa de sustentar por questões econômicas, questão financeira. E esses missionários retornam. Aquele que vai com a sua profissão exercer a missão, ele permanece mais tempo. Né? Então, isso tem ganhado muita força. Esse missionário tem se destacado dentro do campo, seja em qualquer lugar do mundo. Eu mesmo tive essa experiência, né, que fui como engenheiro para a África. Foi um zootecnista que você citou, né, que é o irmão Alexandre.
foi comigo também lá para a África, o Wagner como engenheiro também, e nós utilizamos a nossa profissão dentro da pregação do Evangelho. Utilizamos a técnica da engenharia, o Alexandre, a técnica de zootecnia, para melhorar ali toda a questão da comunidade. Nós implementamos fossa de evapotranspiração numa escola que atende 750 crianças, que o esgoto corria a céu aberto. Então nós utilizamos a engenharia como porta de entrada para estar lá pregando o Evangelho. E tivemos nas comunidades, evangelizando as pessoas. Numa manhã, 56 pessoas se entregaram a Jesus. 56 almas numa manhã de evangelismo. Só para os irmãos terem uma noção de como isso funciona. E utilizando a profissão. O seu título, a sua profissão. Outro detalhe muito interessante para o jovem, né, que está aí nos assistindo e para o profissional é que o seu título, a sua profissão, ela abre portas. Muita gente fala assim, eu quero fazer missão, então eu não preciso estudar. Não, pelo contrário, estude para você ser um missionário, porque o estudo te abre portas. Quando você chega que você é um profissional, você é um professor, você é um engenheiro, tudo facilita para você. Você conseguiu visto para estar num outro país, facilita. Eu não vou para outro país, vou estar dentro do Brasil. Quando você chega com título, você é um mestre, você é um doutor, você é um engenheiro, você é um advogado, você é um administrador. Isso facilita, isso abre portas dentro da sociedade para você entrar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, isso facilita, abre portas para você. Você é bem quisto, você é bem visto, né? E aí você usa a sua profissão e introduz ali o Evangelho de Jesus. Isso é muito poderoso e muito importante. Nossa, que bacana. Eu já vou, inclusive, pedir vocês aí que coloquem perguntas para a gente quando a gente vai batendo papo aqui, que a gente vai conversar sobre essas perguntas, amém? Mas eu acho isso muito legal. Eu vou dar um exemplo aqui do Tatão que está assistindo a nossa live. O Tatão vende carro, né? Felipe, lá estão trabalhando com isso. E assim, tem pessoas que vão comprar carro, que a única oportunidade que eles vão ter de ouvir o evangelho é lá com o Tatão vendendo carro, dando um cafezinho. Às vezes não tem oportunidade de vir à igreja, porque às vezes a gente tem esse apego com as quatro paredes, né? A igreja. Mas hoje em dia, onde que todos trabalhamos, a nossa atuação é um campo missionário, né? Essa experiência que você narrou lá da África, a gente acompanhou e ficou que interessante, né? Levar um projeto social, né? Um projeto interessante do trabalho e servir as pessoas com toda a sua capacidade, né? Então eu penso que isso seja para nós assim a maior oportunidade, jovens que estão na universidade, trabalhando no mercado de trabalho, adolescentes que estão aí em formação na escola, de olhar para a profissão como uma oportunidade de exercer, né, o chamado de Deus. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu queria fazer para a Donai, enquanto vocês mandam as suas. A primeira é assim: como Deus nos chama a expressar sentido e propósito por meio de nosso trabalho, carreira profissional? Muito legal, muito boa pergunta, porque eu creio, Josiel, que todos nós temos um propósito. Você não veio ao mundo à toa, para nada, né? Então existe um propósito na vida de cada pessoa. E eu consigo exercer o propósito de Deus, que nada mais é que manifestar o seu amor através de Jesus, em qualquer lugar, com qualquer profissão. Eu sou gestor de curso, né, do curso superior, lá no Centro Universitário, no Viçosa, os irmãos sabem disso. E lá eu atendo muitas pessoas. Já teve várias vezes de estudante chegar na minha porta, bater na minha porta, pedir licença, fechar a porta e começar a chorar. Desesperado por algum motivo. E é aquele momento que você dá uma palavra. E a melhor palavra que existe para um consolo é a palavra de Deus. A melhor coisa que você pode ajudar uma pessoa é o poder transformador do Evangelho. E não foi só estudante, não. Professores. Trabalhadores, servidores lá de dentro, já chegou muitas vezes ameaçado: Donai, você faz uma oração para mim? Estou passando por um problema. E abre o coração e naquele momento ali você entra com o Evangelho de Jesus, fala da palavra de Deus e ajuda a pessoa. Porque o grande segredo do Evangelho é o servir. Nós estamos aqui para servir ao próximo. O amor se manifesta no serviço. E nada mais sublime que você utilizar o seu próprio trabalho para servir o outro. Quando eu estive na África, foram vários profissionais. Teve médico, dentista, psicólogo, todos utilizando a sua profissão para abençoar a vida daquelas comunidades. Foram várias comunidades que nós tivemos. E ali você abençoa aquelas pessoas com a sua profissão, com a técnica que você aprendeu durante a sua graduação, durante o seu curso técnico. E por trás disso vem o principal:
que é o poder do Evangelho de Jesus. Então você pode utilizar isso em qualquer área. Então o propósito de Deus para a nossa vida é manifestar o amor de Deus através de seu Filho Jesus. Como e onde? A tempo e a fora de tempo. E, sobretudo, com a minha profissão. Porque com a minha profissão é que eu vou servir. Como que eu vou servir uma comunidade? Eu, pastor Adonai, com a engenharia civil, porque eu sou engenheiro civil. Então eu vou ajudar através de uma obra de saneamento, como a gente implementou lá, uma obra energética, alguma coisa na área da engenharia. Como que um dentista vai abençoar, vai servir a comunidade? Tratando a comunidade carente, estando ali, vistoriando, fazendo uma limpeza bucal, tratando o dente de crianças, adultos. Então todo e qualquer profissional pode ser usado por Deus, através da sua profissão, para abençoar vidas, para servir as pessoas. E ali, com certeza, Deus vai abrir portas e a pessoa vai abrir o coração e você entra com o Evangelho. É impressionante, não importa onde você esteja, José, como você esteja, se você está servindo alguém, a oportunidade de pregar o Evangelho, ela vem. Porque você está servindo. Quando você serve a pessoa, naquele momento a pessoa abre o coração. E não é só no serviço não, é no dia a dia. Você está no trânsito, a pessoa te fecha, acha que vai brigar, porque todo mundo briga. Você sorri e cumprimenta a pessoa, assim, aquela pessoa é diferente. E naquele momento a pessoa abre o seu coração. A pessoa vem nervosa, brigando. Você tranquilamente fala assim, como é que eu posso te ajudar? Você quebra a pessoa abre o coração para ouvir o Evangelho de Jesus, é impressionante. Então exercer o propósito de Deus na nossa vida é diário, é onde você estiver. Você fazer a diferença, você fazer diferente. Porque o que eu vejo, que as pessoas falam assim, não tem como usar a minha profissão. Porque acha que na vida profissional não pode ser crente. Não, eu como professor da UFV, eu não posso ser crente lá dentro. Por que não? Eu sou crente onde eu estiver. Seja dentro do UFV, seja dentro do Univisola, seja dentro da minha empresa, seja do meu trabalho. Eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, onde eu estiver. Independente do ambiente que eu frequente, eu preciso ser diferente. Naquele momento que tem aquelas coisas que degradam, que defamam as pessoas, coisas imorais, você se aparta, você está sendo diferente. E aí as pessoas começam a observar, cara, o José é diferente, cara, o Tatão é diferente, aí a Sara é diferente. E aí quando eles começam a ver essa diferença, eles querem saber por que você é diferente. E aí vem a oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus. Hoje eu tive a oportunidade disso, acredita? A gente estava falando, hoje à tarde eu tive uma orientação, um mestrando, e a gente começou a conversar, o projeto passou, e a conversa entrou que ele estava muito ansioso, que ele estava vivendo um momento difícil, pandemia, problema pessoal. Aí eu falei assim, ué, cara, mas você acredita? Na verdade, eu comecei o assunto assim, você tem que ter algum tipo de fé para você tomar uma decisão na sua vida, independentemente da sua decisão. Mas posso te dizer qual que é a minha decisão? Aí falei para ele sobre Jesus, falei que Jesus ele consola, né? Eu contei até uma história que uma vez um amigo meu ateu, ele se converteu. Eu falei, por que você se converteu, cara? Ele falou, porque é muito sozinho ser ateu, né? Aí contei a história para ele, terminou a conversa eu orando por ele. Aí eu orei, abençoei a vida dele. E eu acho que eu não teria essa oportunidade se eu não fosse orientador dele. Então o que você está falando faz muito sentido. Às vezes a gente separa vida secular, né? Às vezes você está separando sua vida secular de vida espiritual, mas na verdade não existe vida secular, vida espiritual, existe vida. E quando a gente está no trabalho, a gente tem a oportunidade de glorificar Jesus pelas nossas atitudes, né? Não sei se vocês já passaram, se você já viveu alguma situação, eu já vivi isso. Às vezes eu ia fazer alguma coisa e falava, Josiel não pode porque ele é crente. E é verdade, isso é motivo de orgulho. Eu sempre falo para os jovens assim, que isso é motivo de orgulho para a gente, alguém deixar a gente de lado. Porque tem pessoas que sentem, mas tem um grupinho ali, eu não participo. Por que você não vai? Porque eles estão vendo a diferença. Então a luz está brilhando. Então eu penso que é uma ótima oportunidade para a gente estarmos ali no trabalho, exercendo o nosso papel. Eu tenho outra pergunta aqui que eu quero fazer para a Donai. Enquanto nós aguardamos as suas perguntas, hein, gente, suas dúvidas. Como posso encontrar sentido e servir as pessoas em um ambiente de trabalho que só quer trazer resultados? Ou seja, passar perna no outro, um ambiente tão competitivo que eu nunca ajudo ninguém. Como eu posso servir pessoas assim? Cara, é nesses ambientes que você vai manifestar mais ainda o amor de Jesus. É impressionante. Aquele texto, né, da palavra diz o seguinte,
onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é verdade. Se eu estou num ambiente de trabalho que é competitivo, que tem que dar resultado, tem que gerar renda, tem que ter números, você tem que mostrar serviço, é nesse local que você vai servir os outros. Porque enquanto está todo mundo competindo um contra o outro, querendo gerar mais resultado que o outro, você para em determinado momento para ajudar alguém que está ali desesperado. O cara fala, esse cara é diferente, ele parou dele para me ajudar. Não é normal, ninguém faz isso, mas você faz. Você como cristão, você faz. E aí, isso já aconteceu comigo várias vezes. Meu ambiente de trabalho é muito serviço, né, que um gestor tem, porque ele trata da parte econômica, financeira, acadêmica e uma série de coisas. E naquele momento, eu já escutei várias vezes colegas de trabalho chegar perto de mim e falar assim, Donai, como que você consegue, no meio de tanto trabalho, tanta tribulação, e já chegou às vezes até chorando, você consegue ser tranquilo, sorrir, brincar com todo mundo. Mas é nesse ambiente que eu preciso fazer diferença, como cristão. É nesse momento ali de desespero, de muito trabalho, de você não ter tempo para parar para fazer nada para ninguém, porque você precisa fazer o seu, você para o seu para ajudar o outro. Cara, aí você com certeza vai fazer toda a diferença. Porque ser crente no meio de crente é muito fácil. Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo levanta a mão, todo mundo canta bonitinho, todo mundo aleluia, glória a Deus. Agora você ser crente num ambiente competitivo, você ser crente dentro da sua empresa, você ser crente no mundo lá fora, aí você vai fazer a diferença. Aí as pessoas, porque aqui dentro você não é diferente de ninguém não. Aqui todo mundo é igual. Agora lá fora você vai ser diferente. E isso em qualquer trabalho, qualquer tipo de serviço, até dentro da política. Outro dia eu estava assistindo um vídeo do Enéas, falecido Enéas, foi candidato a presidente várias vezes, que todo mundo tinha ele como louco, mas na minha opinião era um dos mais bem preparados que tinha como político, tinha um conhecimento, uma sabedoria fantástica. E uma vez entrevistado ele falou assim, no meio de muitos jovens, a hora que era o programa Altas Horas do Serginho Grosman lá, o Serginho perguntou para ele assim, cara, você é ateu? E os jovens tudo assim, todo mundo, era moda falar que era ateu, né? Ele falou assim, não, não e não. Num ambiente desse que todo mundo falaria que é ateu para ganhar o apoio dos jovens, eu declaro claramente que eu não sou ateu. Eu creio em Deus. Enéas, eu creio em Deus, porque não é possível que tudo que eu vejo, o universo todo criado, todas as coisas fluindo tão perfeitamente, se encaixando tão perfeitamente. Ele fala assim, eu sou estudioso desde os meus 6 anos de idade, nunca parei de estudar e nunca encontrei uma resposta que não fosse em Deus. Cara, o cara com a política testemunhou da grandeza de Deus, cara. Num programa ao vivo, nacionalmente, a audiência lá em cima, e enquanto todos falariam que era ateu para ganhar o apoio do jovem, ele falou assim, não, eu creio em Deus. Então você pode utilizar qualquer trabalho, qualquer função sua, você pode manifestar o poder do Evangelho. Tem que falar aqui, né? Uma coisa que eu fico pensando também, eu até citei que sábado, quando o Kaká ganhou lá o título de melhor do mundo, naquela época eu estava na faculdade. E eu era muito questionado porque eu era virgem, eu era solteiro na faculdade. O pessoal achava um absurdo, né? E eu comprei uma camisa do Kaká. Aí andava com a camisa do Kaká e o pessoal gostava de tirar onda com a minha cara. Aí eu falei, mas é porque você é virgem, igual o Kaká professa? Eu falei, sim, eu sirvo a Jesus e tal. Aí eu tinha oportunidade de conversar um pouco sobre isso, sabe? Que Deus tinha um chamado para mim no casamento. Foi tão interessante porque um jogador de futebol lá, declarou que ele pertencia a Deus. Eu não sei o que ele fez da vida dele depois. Mas nessa época tinha uma influência muito grande. Então, às vezes eu penso, também sou professor, eu penso com o que eu falo em sala de aula, às vezes o que a gente comenta, a gente influencia muitas pessoas. Hoje, os adolescentes, né, os jovens usam muito redes sociais. E é até importante a gente falar disso, que a rede social virou um trabalho, né? A gente está trabalhando em casa. Isso pode influenciar muitas outras pessoas. Por isso que às vezes a gente fala, é bom ter cuidado com a rede social, com o que posta, como está, porque isso tem a ver também com influenciar pessoas. Então, eu acho que esse caminho da gente começar a entender a nossa vida como completa, eu acho que começa a nos direcionar realmente para um caminho que Jesus quer para nós, né? Ao influenciadores, né? Isso que você falou, José, é muito interessante, porque os adolescentes, jovens que estão nos acompanhando, falam assim, mas hoje eu não tenho uma profissão. Você tem uma profissão sim. A sua profissão hoje é estudante. Então você precisa influenciar o seu meio através dos seus estudos.
Porque muito fala assim, eu estou ouvindo esse papo lá entre o pastor Adonai e Josiel, mas ainda não sou um profissional, eu vou ser um profissional. Não, você já é um profissional, você é estudante, e estudante é a sua profissão. E eu me lembro de um fato, Josiel, que você citou, e cara, muito interessante, porque eu casei com 24 anos, casei virgem, né? Você fala um homem que casou com 24 anos virgem, com a única namorada, o pessoal assim, não existe. É louco. É bicho do mato. É bicho do mato, é doido, é esquisito. Mas eu achei um fato interessante que durante a minha graduação, oportunidade não faltou. Não falta. Ainda mais quando você está numa universidade. Eu lembro de uma colega, uma moça muito bonita, uma loura muito bonita e tal. Uma vez a gente estava voltando da universidade e ela virou para mim e falou assim, Donai, eu estou sozinha hoje no apartamento. Vamos subir? E me chamou pro pau mesmo. Aí naquela hora, cara, eu preciso fazer a diferença. Eu falei com ela assim, não, porque tal, e aí ela achou estranho. E por que não? Aí eu entrei com o Evangelho de Jesus. Aquilo foi tão impactante na vida daquela mulher, José, que nunca, daquela moça, né, ela era uma jovem, muito nova ainda, da minha idade, 19, 20 anos, foi tão impactante na vida dela, que naquele mês ela veio na igreja, chegou perto de mim, Dona, posso ir com você na igreja? Eu falei assim, pode. Ela veio aqui, nessa igreja, era um curralzinho ainda. Veio, entregou a vida para Jesus, hoje está firme no Evangelho lá no Espírito Santo. Olha como é que através de uma posição sua como cristão, você pode influenciar e transformar a vida de uma pessoa. Então você pode sim ser usado por Deus nos seus estudos, na sua escola, na sua sala de aula, para você influenciar a vida de muitas pessoas. E tem uma pergunta muito boa aqui, até que o Igor nos mandou. Começou a chegar perguntas. Mandem suas perguntas. Aqueles que não escolheram estudar, mas sim o trabalho, como seguir firme, mesmo com toda essa pressão de que estamos em uma cidade universitária? Excelente pergunta, Igor. O cara escolhe não estudar, não ir para a faculdade. Fala, eu quero trabalhar, porque eu não estou afim. Mas como lidar com a pressão de que todo mundo diz que tem que ir para a universidade? Boa pergunta, Igor. Me apertou sem me abraçar. Porque Viçosa tem essa cultura, né? Universitária. Cara, mas todos serão universitários? Claro que não. Claro que não. Eu conheço pessoas que não estudaram, têm um ensino fundamental e são muito bem-sucedidas, como profissionais. Como profissionais, como pais, como sacerdote do lar. Então você não é obrigado a fazer um estudo. O estudo ele é bom, igual a gente falou, o estudo ele abre porta, a profissão ela abre portas. Mas se você escolheu não estudar, que você seja um excelente profissional. Porque como profissional você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Agora, vai ter uma pressão? Vai. Assim como tem pressão quando você é virgem. E forma não arruma um trabalho. Eu inclusive eu conheço pessoas que formam e não conseguem trabalho. E às vezes você nem estudou e tem um bom trabalho. Eu conheço adolescentes hoje que através igual você falou, das redes sociais e tal, jogando videogame, tá ganhando melhor do que eu. Então assim... Eu conheço um menino que ele investe desde os 10 anos. Ele tem 50 mil seguidores e tá ganhando dinheiro pra caramba. Eu conheço gente também, isso é bem legal de lembrar. Você já leu aquele livro O Pai Rico, Pai Pobre? Uhum. Então, Igor, o pai rico é um comerciante que não tem profissão. O pai pobre é um professor universitário. Exatamente. E é uma história real. É uma história real. O cara que escreve o livro, ele mostra a realidade. Ele aprendeu com um pai rico, que era um comerciante, não tinha estudo. E o pai dele, que no livro é o pai pobre, ele era professor universitário. Mas como professor universitário, ele ficou como professor universitário a vida inteira. O comerciante, ele abriu não sei quantos estabelecimentos através do seu trabalho. Então... É até interessante falar isso sobre empreendedorismo, né? O mundo do trabalho, a gente fala muito sobre isso. Empreender, até todo mundo fala nisso, virou até assim um remédio para todos os males, né? O que você é? Empreendedor, né? Nem sempre é. Mas a característica principal do empreendedor é aquele cara ou menina que tem uma ideia e consegue botar essa ideia, executar. Não é? Hoje em dia a gente vive muito essa história de empreendedorismo de palco, né? Você pega o microfone, sobe no palco, ou investidor de palco, de curso, né? Empreender, o americano ele já nasce com isso. Eu posso falar muito sobre mim, né? A minha história, é até legal a gente conversar um pouco, a minha história não foi linear, né? Hoje eu sou um professor universitário, mas eu vendi coxinha com 7 anos na rua. Eu conto isso para os pessoal, eles não acreditam, não. Eu mas pergunta banana minha e avó. abacate. Banana e abacate? Eu 6, 7 anos. vendia coxinha, ó. O que eu já vendi na vida? Coxinha,
Eu estudei em colégio público a vida inteira, né? Mas ó, vim de coxinha, vim de ferro velho, Também. vim de cartão. Cartão não. Cartão não, picolé, já peguei carrinho de picolé na rua. Marcelino que fica rindo de mim, fala que é mentira, mas é verdade. Eu já vendi, eu fui barbeiro cabeleireiro, né? Porque eu fazia escova, essas coisas também, durante 10 anos. Isso nunca me tornou uma pessoa pior. Na verdade, eu tinha esse senso de empreendedorismo desde pequeno. Eu sempre queria ter os meus recursos. Eu acho que para você empreender, não necessariamente você precisa de um curso superior. Na verdade, para empreender, os grandes empreendedores, você pode pegar o Zuckerberg do Facebook, você pode pegar o Steve Jobs, essa galera tudo saía da faculdade porque empreendiam. Mas qual que é a diferença? Então quer dizer que uma faculdade é ruim? Não, não quer dizer nada. Nós temos um belo exemplo, que é o Thiaguinho produtor. O cara está se dedicando e está colocando para fazer. Empreender é ter uma ideia, mas é botar ela de fato para ser feito, né? Converso isso muito com o Marquinhos, né, sobre essa questão de empreender. Eu acho que nem sempre a faculdade tem que ser olhada como um ponto que todos querem. Eu acho que eu tenho muitos alunos que não deveriam estar na faculdade. Porque eles não. Eu tive uma experiência de um jovem, estava fazendo análise de custos comigo, pensa. Análise de custo, fazendo custeio variável, custeio por absorção, e ele não entendia nada daquilo. Aí ele falou, foi na minha sala, foi mal na primeira prova, falou assim, professor, eu estou com muita dificuldade no curso porque eu estou abrindo um negócio, eu estou abrindo um restaurante. O que eu faço? Eu continuo com o curso ou vou para o restaurante? Tranca, experimenta o restaurante. Quem sabe não vai dar certo. O cara trancou o curso, hoje ele é dono dos melhores restaurantes aqui da cidade. Então, não tem um caminho linear. Não. Eu acho engraçado isso, é bom contar, porque cada um tem uma experiência com o trabalho. Tem gente que voa muito rápido, puf. Tem gente que demora um pouco, mas engrena. Tem outros que vai e cai de novo. Quando eu tinha 19 anos, eu vi meus amigos que estavam se enriquecendo. Falei, gente, mas está enriquecendo muito rápido. Com 19 anos, eu estou aqui estudando, pedalando na bicicleta Monarcão para a universidade. E ralando pra caramba. E eu fui estagiário do Adonai. Tem que lembrar disso. Fui estagiário do Adonai na OS Sul do Marcelo. O3. O3 de engenharia. Fiquei lá uns dias só, mas fui estagiário do Adonai, mas do Marcelão. Marcelo fazia inglês comigo. Então, não é linear. Eu quero ir para o mercado de trabalho, não quero fazer faculdade. Se dedica ao máximo para você ser o melhor profissional na área que você decidiu. Faz curso. Hoje nós temos YouTube, tem tanto curso, mentoria, tem tanta coisa que pode te ajudar nesse caminho, né, dona? E a gente nem vai entrar nessa área não, senão vai gerar uma... Aí o pessoal vem cheio de pergunta mesmo. Então a gente não vai nem entrar nessa área, que não vai dar tempo, pode ser uma discussão para uma próxima live aí. Mas eu participo dos congressos nacionais de educação e é fato, os 3 últimos congressos nacionais que a gente participou, a fala é a mesma. Até 2030, nós já estamos em 2021 praticamente, 80% dos trabalhos que existem hoje não vão existir mais. A gente está numa mudança drástica do quadro de trabalho, de profissionais. Então, se ater à questão de, eu preciso ser formado em alguma coisa, isso é muito, muito relativo, tá, gente? É importante o estudo, é importante uma formação, principalmente para nós aqui no Brasil, só que existe muitas interrogações por volta disso, mas a gente pode jogar uma discussão mais... Eu acho que o trabalho que dá certo é aquele que você olha para o futuro, né? Eu aprendi algo na vida. Tudo que todo mundo está olhando, que é muito legal, pode ter certeza que alguém já ficou muito rico com aquilo ali e ele está fazendo você acreditar que aquilo é o melhor. As oportunidades, elas são sempre escondidas. Aí a gente seja nos trades que a gente estava conversando aqui antes, que o pessoal vive de curso hoje, não é disso. Vive de curso você pega, por exemplo, a gente estava conversando de mercado financeiro, esse negócio de trader. Todo mundo quer ser trader hoje, né? Mas não é uma profissão de fato, né? Então, assim... E só uma dica para a gente que estiver assistindo a gente, não faça day trade. Irmão, por favor, sai fora disso. Exatamente. Você vai perder dinheiro, não faz isso não. Cuidado. Você quer investir em bolsa, em ações, beleza, monta uma carteira legal, isso é bacana, isso dá um retorno, principalmente a longo prazo, mas day trade não. Exatamente. Vou até para outra pergunta aqui do Tatão. O que podemos fazer para não atrapalhar o agir de Deus na vida das pessoas? Acredito que ele está falando assim, no meio do trabalho, como fazer para não atrapalhar isso, para gerar nas pessoas realmente buscar mais a Deus, né? Cara, eu acho a questão do agir de Deus, a igreja ao longo da história sempre foi muito seletiva. Isso é muito ruim, né?
É igual até o próprio pastor DI pregou, né, outro dia, tinha muita essa questão de seleção, muita até discriminação, vamos poder falar abertamente, discriminação. Ah, se a pessoa chegasse, se fosse roqueira, ou se chegasse de tatuagem, ou se... Cara, a gente não pode ser seletivo. Quando a gente não é seletivo com as pessoas, porque todo ser humano é um ser humano. Se for falar assim, eu não vou falar porque determinada pessoa, porque ela é pecadora. Então você não pode falar do evangelho nem para você mesmo, porque você também é pecador. Então quando eu penso que todo ser humano é igual e eu trato todas as pessoas iguais, eu vou falar do evangelho de Jesus para qualquer tipo de pessoa. Qualquer uma. Então nada vai me impedir no meu trabalho é falar do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque todas as pessoas são iguais. Eu tenho isso comigo. Porque igual o Josiel, eu vim de uma família muito, muito simples, né? Eu morava numa casa de 2 cômodos, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Vendia ferro velho, vendia banana, abacate desde pequeno, desde 6, 7 anos. Então, eu aprendi uma coisa, todo ser humano é igual, independente de raça, e de poder aquisitivo, de formação, de título, todas as pessoas são iguais. Quando você coloca isso no seu coração e na sua cabeça, principalmente, no seu trabalho, nada vai te impedir a falar do amor de Jesus. Porque o cara é poderoso ou porque o cara é simples? Não vai. Eu me recordo até uma vez, não é muito bonito fazer isso, né? Mas a gente estava numa reunião em que tinha um cara lá que era chefe de uma determinada empresa e ele achou que era maior do que todo mundo. E aquilo ali me incomodou muito. E ele começou a ofender todo mundo. Ofender os profissionais, ofender todo mundo. Eu falei assim, gente, o pessoal está morto, não é possível. E até que ele chegou em mim, que era um estudo, era um EIA, Estudo de Impacto Ambiental, tinha vários profissionais trabalhando, uma grande empresa, um cara alemão, da Alemanha e tal. E começou a ofender todo mundo. Aí que chegou em mim, eu bati a mão na mesa. Dei um tapão na mesa. Aí o homem falou assim, uai, você tá coisa... Aí eu levantei da mesa. Eu levantei na mesa e o homem falou assim, o cara é doido, vai brigar. E o pessoal me segurando, a moeda... Eu falei assim, rapaz, você não pode tratar assim as pessoas não, cara. Eu falei com esse rapaz, você é igual todo mundo aqui. Até usei um termo aqui, né? Caga fedendo igual todo mundo. Falei. Você, rapaz, não pode. E a partir do momento que eu entendo que ninguém é melhor que ninguém, nada impede o agir de Deus na minha vida profissional. Eu falo do amor de Jesus, para o estudante, é para o professor, é para o reitor, é para o empresário, é para a dona de casa, é para o estudante, é para todo mundo. Porque todos nós somos iguais. Essa visão acaba nos não fazendo acepção de pessoas, né? Teve uns comentários aqui, o pessoal falando essa questão da faculdade. Realmente, nós temos que aprender. Esses dias eu tive até uma situação de alguém falando comigo assim, nossa, mas eu não me sinto bem porque eu não tenho a faculdade. Eu exerço a profissão, eu tenho como eu posso dizer? Eu tenho um salário, mas eu não tenho um diploma. Isso é até importante, né? Porque muitas pessoas têm essa necessidade de ter um diploma, né? Na prática, você nunca usa isso, né? Eu brinco com o Cristiano que tem o doutor coloquial e o doutor de título, né? Qual que serve mais? É o coloquial. É o coloquial. Eu fiz doutorado. Nunca ninguém me chama de doutor. O nosso vai ficar guardado na gaveta. O meu fica na guardado. gaveta. Eu usei esses dias. Depois de 4 anos eu tive que usar o título para comprovar um projeto que eu estava enviando. Mas isso é muito pouco perto de ser um bom profissional. Eu acho que isso é importante. Antigamente, você ia na casa de alguém que é tanto de diploma na parede e falei, nossa, esse cara aí é o ferão. Hoje, as pessoas que eu mais admiro são pessoas que são simples. Então, talvez, o Adonai falou uma coisa muito importante. O mundo do trabalho está mudando. O que era muito bom há 10 anos atrás, não é hoje, não vai ser depois desse novo normal. Home office, educação já não vai ser mais educação só presencial. Eu acho que essa questão como é que chama? Do remoto vai ocorrer daqui para frente. Sim. As faculdades foram obrigadas a investir dinheiro para ter educação remota. Eles não vão jogar tudo fora. Vai ter que continuar usando. Então, tudo está mudando. Eu acho que a gente precisa pensar essas oportunidades para ninguém se desmerecer pelo fato de não ter uma faculdade, pelo fato de não ter um curso. Eu acho que o trabalho, ele foi colocado no Éden, né? Deus chega para diante de Adão e fala, cuide aí, governe o Éden.
né? E depois também, quando ele peca, comete pecado, continue trabalhando. Então, eu percebo que trabalho é diferente de ocupação, né? É muito diferente. É você ser ocupado, você procurar desenvolver suas coisas e desenvolver isso de uma maneira muito, muito clara, né? Nós não, estamos sem perguntas e eu vou começar a encaminhar aqui para a gente direcionar umas coisas aos nossos ouvintes, né? Aos nossos telespectadores ou viewers. Oh, mudou, né? Views. Pessoal aí que é da informática, os nossos viewers. Ó, gente, inscreve no canal e deixa seu like aqui no joinha. Ative o sininho. Ô, gente, vocês não curtiram ainda? Curta aí, não custa nada. Curte aí. Dá um joinha. Coisa de youtuber, né? Compartilha aí e tal. É o seguinte, Adonai, qual o conselho para o jovem que está buscando trabalho hoje? Qual o conselho? Pois é. Primeiro de tudo, vida com Deus. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Isso é o principal. Igual eu, Josiel, vemos de uma família muito humilde. Se a gente fosse olhar a perspectiva do futuro, a gente não teria. Não tinha. Foram portas que Deus foi abrindo. Por quê? Vida de oração. Então tenha vida com Deus. Isso é a coisa mais importante. Quando você entrega realmente seus caminhos ao Senhor, como diz a palavra, confia nele, o mais ele fará. As portas vão se abrindo, as oportunidades vão surgindo. Segundo, ter uma profissão não significa você ter uma formação. Você pode formar numa universidade, na faculdade, você pode ter um título de profissional, mas isso não significa que você não tenha um trabalho, você não tenha uma profissão. Tá? Então você pode exercer uma profissão sim, sem ter isso. Terceiro, você olhar para o próximo, para as outras pessoas como iguais. Quando eu não discrimino, facilita muito eu ser usado por Deus para pregar o evangelho. Isso é muito importante. Eu quebrei esse paradigma na minha vida, porque quando a gente nasce no berço evangélico, né, a gente tem aquela certa discriminação, né, com as pessoas. Até que aqui teve um casal de hippie, ficava ali no calçadão, que começou a congregar aqui na igreja. E eles casaram aqui. E ele vinha, né, ela vinha com aquela roupa toda de hippie, ele também com aquelas roupas de hippie, vinha descalço, cara. E aí eu me aproximei deles. O pessoal tudo ficava assim, olhando, meio de rabo de olho. E aí eu comecei a entrar em contato com ele. Cara, que sabedoria, que vida com Deus aquele cara tinha. Casaram virgem aqui na igreja. E aquele cara, para mim, quebrou muito o paradigma, porque ele falava do amor de Jesus, do evangelho, de uma forma tão simples. E às vezes a gente fala de uma forma tão rebuscada, né? Uma coisa tão assim, tão em particular. Cara, não é. O evangelho ele é puro, o evangelho ele é simples. Às vezes a gente acha que o evangelho tem que estar entre no meio de pessoas com conhecimento, de uma boa formação. E Jesus não andava no meio dessas pessoas. Jesus andava entre os simples. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria andando entre as pessoas, os andarilhos, entre os hippies, entre as prostitutas. Olha só para as passagens bíblicas para que ele pregou o evangelho. E aí eu conheci também o pessoal da Bola de Neve. Cara, que trabalho. Um trabalho que a maioria das igrejas não fazem. Cara, que bacana. Eu fiquei emocionado quando eu vi os caras trabalhando com pessoas que a maioria das igrejas que nós não trabalhamos. Então eles vão realmente onde nós não vamos. E isso quebra esse paradigma. Você começa a enxergar todas as pessoas com a mesma ótica, com a mesma visão, como um igual ao seu. E quando eu vejo o Zé como igual ao meu, eu tenho facilidade de ter acesso a ele. Porque eu encaro ele como a mesma pessoa. Ele está no mesmo nível que eu, diante de Deus. E aí facilita eu abrir, pregar o evangelho para ele, falar do amor de Deus. Então, quando eu carrego isso para minha profissão, sou usado por Deus para minha profissão, com meu título, seja com o que for que você tenha, tudo, louve ao Senhor. Então, louve a Deus com a sua profissão, louve a Deus com o seu trabalho, louve a Deus com os seus estudos, louve a Deus, como Josiel falou, com o que você posta na internet. Cara, os jovens, adolescentes não têm vigiado quanto a isso, ô Josiel. Você precisa louvar a Deus, com tudo, até com o que você posta. Ah, mas é rede social, eu não estou na igreja não. Uai, então na rede social você deixou de ser crente? Não entendi. O presidente da República usa a rede social para mandar notícias para as pessoas. Hoje as redes sociais é uma forma de trabalho. Sim. As pessoas te vigiam. E principalmente, Adonai, jovem, oportunidade de trabalho, celular, cara, dá função celular. Compra um celular caríssimo e não dá função para ele. Tem que dedicar a isso. Nós temos aqui vários exemplos de pessoas
que tem conseguido construir várias coisas, né? Trabalho por meio da internet. Eu acho que esse é o novo mundo e a gente não pode negligenciar a internet. Talvez sua rede social tá lá, você posta uma coisa que não tem nada a ver. Mas aí o seu futuro empregador olha e fala, nossa, não é legal, né? Antigamente eu olhava muito só o papelzinho, né? Hoje em dia quer olhar você como um todo. O que que você está demonstrando que é, né? E é engraçado que muitos locais valorizam muito o fato de ter um cristão trabalhando. Sabia? Tem muitos locais que olham porque sabe que ele tem um perfil diferente. Então, às vezes a gente fala aconselhando os jovens quanto ao que posta na internet, aos adolescentes com o que posta no TikTok, né? É justamente pelo fato de que não é só ruim para a sua vida espiritual, é ruim para tudo. Você tem uma imagem, né? A gente tem uma imagem. Imagina, exato, eu amanhã ou depois fazendo como é que chama lá? O lacraia no TikTok. Misericórdia. Não faz, mentira. Descola uma coisa da outra, né? Exatamente. Então, assim, é a gente. Não, a rede social hoje é o seu cartão postal. Ninguém usa cartãozinho mais não. Seu cartão postal hoje são suas redes sociais. Cara, qualquer empresa hoje olha. Então, conselho, entra no seu perfil lá, na sua rede social, Instagram, Facebook, seja lá o que for, dá uma limpada, dá uma olhada de cima e embaixo, e exclui algumas coisas que realmente não prestam, e muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir, muda o que você posta no seu dia a dia. Isso é muito importante. E quem está no Ponte Jovem sabe que eu já tive problemas com redes sociais. Vou te contar uma história. Conta aí. Em 2011 eu me formei, o Lula veio na cidade. E eu fui lá, tirei uma foto com ele. Nossa! Aí os abençoados do Ponte Jovem, teve um dia que estava uma discussão, eu esqueci daquilo para lá, né? A gente erra na vida, né? A gente arrepende do mal. E eu esqueci daquilo, cara. Num dia, estava brincadeira lá no Ponte Jovem, acharam a foto da Cristiane, 2008. Na época eu votei mesmo nele, né? Hoje não votaria. Mas aconteceu, e começaram a zoação. E eu lembrei, amor, eu tenho uma foto também com o cara, vamos tirar. E corre. E eu comecei, e deu uma tremelique, eu peguei e tal. Na hora que eu consegui apagar, o Felipe mandou a figurinha. Deu PT de novo. É ruim, a gente tem que tomar cuidado. Porque a rede social fala muito, né? Fala. Isso. E outra, eu apaguei, falei, tira esse negócio daqui, porque já não condiz mais comigo. Mas acontece, às vezes você posta uma foto lá se expondo, né? E se expõe de uma forma muito esquisita, isso vai gerar um problema futuro. Tem outras perguntas aqui, hein? Aproveita aí, vamos lá. E aproveitando isso que você falou, a questão das redes, eu vi uma reportagem que fala justamente isso. Pela falta de emprego que está tendo em muitos lugares, inclusive até nos Estados Unidos, o que tem crescido muito são moças jovens que têm se exposto o seu corpo para ganhar view no YouTube, para ganhar monetização, para ter como fonte de renda, cara. Então tem utilizado isso. Poxa, e aí, até onde eu posso ir? Nova prostituição, né? Exato, é a prostituição online. Então, e tem exposto o seu corpo o tempo todo para ganhar visualização, porque sabe que vai ter visualização, quanto mais visualização e curtida, mais monetização ela tem. Então isso tem crescido muito nos Estados Unidos e na Europa, e isso tem vindo para o Brasil também. Então cuidado com o que você faz, a forma como você vive, porque isso, cara, reflete, na verdade, a sua vida com Deus. Sim, com certeza. O Alexandre colocou aqui, ó, como fazer para utilizar nossos ofícios a nos conduzir a pregar o evangelho do reino de forma a cumprir integralmente o propósito. Afinal, não devemos viver acomodados com o sistema. Ou seja, como usar o trabalho para declarar o evangelho, pregar o evangelho, e fazer, de fato, cumprir o nosso propósito, né? Alexandre, é isso mesmo, né? Isso tudo que a gente tem falado. Você pode utilizar a sua profissão no ID, igual eu tive oportunidade lá para a África, como profissional, e você pode utilizar também no seu dia a dia. A oportunidade, ela surge. Eu nunca imaginei, como gestor, como coordenador de curso, pregar o evangelho ou falar do amor de Jesus. Mas as pessoas vão até a sua porta porque veem em você uma pessoa diferente. Pelo WhatsApp, as pessoas chegam e falam, cara, queria pedir o seu conselho como homem de Deus. As pessoas veem em você um homem de Deus. Então, no dia a dia, para as baladas, para a curtição, festinhas, vão te chamar não. Você vai ser excluído. Mas na hora do aperto, é exatamente você que essas pessoas vão buscar. E é justamente nesse momento que a pessoa está com o coração aberto para ouvir o evangelho de Jesus. Então, fazer a diferença e ser diferente no seu ambiente de trabalho
é tudo, cara. É o mais importante. Porque você pode não estar pregando o evangelho aqui agora. Eu estou no meu trabalho, fazendo minhas coisas corretamente, agindo de forma coerente, ajudando as pessoas, servindo, sorrindo, tratando bem. As pessoas veem você a diferença. Na hora que estiver passando em aperto algum problema, seja de saúde, igual eu já deparei com problemas de saúde na família das pessoas, a pessoa está passando por uma depressão, por uma angústia muito grande, elas vão justamente atrás de você. E é nesse momento que você é usado por Deus. Eu acho que esse ponto a gente tem que entender. O seu trabalho não está deslocado da pessoa. Como sua rede social não está deslocada do seu ambiente de trabalho. Os conselhos da Bíblia, né, eles são maravilhosos para a gente ter uma vida abundante. E quando é vida abundante, não é só a vida espiritual lá no céu, não é uma vida aqui também. Eu tenho certeza que quando a gente aplica, obedece os preceitos do Senhor, porque eu acho isso bem legal. Porque às vezes a gente acha que a igreja só está falando daqui, das quatro paredes. Na verdade, não. Aquilo que a gente aprende aqui é nos levado pela vida. E eu tenho certeza assim, que Deus vai cumprir o propósito da nossa vida, através da nossa vida, por onde quer que nós passemos. Eu acho que a mensagem vai chegar assim a muito mais lugares, a partir do momento que a gente assumir isso, não como agente secreto, né? Mas como agente encarregado de levar o amor de Jesus por onde a gente passar. Eu acho que é isso, né? E falando em vida profissional, lembrei aqui, eu tive num congresso missionário em Sumaré, foi o maior congresso perspectiva, o primeiro congresso nacional, um lugar muito grande, muitas pessoas, as 41 agências missionárias que existem no Brasil hoje, estavam com stand nesse congresso, para vocês terem ideia. Então, todas as 41 agências missionárias estavam lá. E a maioria das agências missionárias, Josiel, eles prezam pelo profissional. Olha, você vai trabalhar como missionário com a sua vida profissional. Abre portas, você pode ter certeza disso, ser muito mais usado. Olha, tem uma pergunta aqui de igreja, hein? O Alexander colocou: como equilibrar o ministério da igreja e o trabalho? O trabalho secular, né? Porque né, a gente tem, né? Tem. Aí as esposas estão aí em casa já pensando, né? Vamos lá, Rafaela e Cristiano aí. Tendemos a desequilibrar em um dos dois. O equilíbrio, eu digo o seguinte, eu já fui muito extremista, sabe? Na minha vida, o pessoal mais antigo aí sabe, quando eu era jovem, eu era extremamente radical com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, né? Tinha até alguns apelidos por causa disso. Já votei no seu candidato aí, que você tirou foto com ele. Meu candidato, hoje... já soube que você teve até carteirinha dele. Hoje não votaria jamais, jamais. Eu também não. Mas o que acontece? Hoje eu prezo pelo equilíbrio das coisas. A gente não pode ser extremista em nada. A gente vê, por exemplo, o pessoal fala muito mal do islamismo, né, que o islamismo mata, que solta bomba. Não, aquilo ali é uma ala radical do Islã. Se você leu o Corão, já tive oportunidade de ler o Corão, não prega nada disso. Então, são pessoas que vivem o extremismo em sua área, no seu país, na sua religião, sei lá o que for. Então, o equilíbrio é muito importante. Só que uma coisa eu preciso saber. Primeira coisa, o que é mais importante, qual que é o seu primeiro ministério? O seu primeiro ministério chama-se família. Tem até um documentário do pastor Benny Hinn. Benny Hinn, um dos grandes evangelistas, um dos maiores missionários da atualidade. E eu acompanho já a vida do Benny Hinn há muitos anos, homem de Deus mesmo. E em 2010, a esposa dele separou dele, saiu de casa. Aí você pensa em, cara, a esposa do Benny Hinn? Que isso, cara? Que loucura. Aí foram procurar a mulher, surtou. Ela falou assim, não, ele não para em casa. Eu passo meses sem ver o meu marido. Ele é muito bom para quem é lá fora, quando ele está viajando os países, pregando o evangelho. Agora, para mim e para os filhos, extremamente ausente. Josiel, erradíssimo. Ele se arrependeu, pediu perdão à esposa e reconheceu que o primeiro ministério dele é a família. Então, o seu primeiro ministério, família. Eu vejo muita gente deixando a família de lado por causa do trabalho, por causa da igreja. Erradíssimo. Erradíssimo. E o jovem também tem família, a gente tem que Tem lembrar família. isso, né? Porque às vezes assim, eu sou jovem, eu não tenho uma esposa, mas eu tenho meu pai, tenho minha mãe. Os irmãos, estar em família, sentar à mesa, é o que há de mais importante na sua vida. Eu, por exemplo, eu não abro mão de almoçar com a minha família. Eu já tive muitas propostas excelentes para ir para a cidade grande. Sabe por que eu não vou? Porque eu sei que a probabilidade de não poder sentar à mesa com a minha família é de 99%. Você mora em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a probabilidade de você morar perto do seu trabalho é quase nula.
Então, o mais importante, família. Quando eu começo a olhar que a família é o meu bem mais importante, eu vou abrir mão em certos momentos do meu trabalho, do meu estudo, da igreja. Eu preciso trabalhar, preciso dar atenção primeiramente à minha família, preciso do meu trabalho secular e do ministério. Não, preciso estar primeiro na igreja do que no meu trabalho. Errado. A igreja não está pagando suas contas. O que paga suas contas é o seu trabalho. E eu já vi pessoas serem negligentes no trabalho secular, que paga o salário dela para estar presente na igreja. Errado, errado. Se alguns pastores antigos escutassem eu falar isso, ia me apedrejar. Mas é errado. Porque você tem que dar atenção em segundo plano, ao seu trabalho. É o trabalho que Deus te deu, que sustenta a sua família, que paga as suas contas. E aí sim, em terceiro lugar, Ajuda a ofertar a igreja. o seu dízimo, a sua oferta, contribuição missionária. E em terceiro lugar, você vai ofertar do seu tempo para a igreja. Pastor, mas aí você não está dando para a igreja o que sobrou? Não, não é o que sobrou. A sobra você vai tirar o seu cochilo, para você descansar. É ofertar do seu tempo. Então eu vou ofertar no ministério de jovens, no ministério de música, no ministério de crianças, no ministério de som. Eu vou ofertar parte da minha vida para o reino de Deus, para a igreja. Então, ter esse pensamento é muito importante, porque o que eu vi ao longo da minha vida como cristão é que muitos líderes, pastores exigiam que, primeiro, o cara tinha que estar na igreja. Segundo, trabalho. Terceiro, família. Está ao contrário. Você pega isso aí e você inverte. Primeiro, a família. Segundo, o seu trabalho. Terceiro, o tempo que você oferta para o reino de Deus. Você pode ter certeza que você vai agradar muito mais a Deus e vai ser muito mais usado por Deus no seu ministério. E é legal que aqui a gente tem vários jovens aqui nos ajudando. O pastor Donai trabalhou o dia inteiro, trabalhei. Todos nós deixamos alguma coisa para vir para cá, mas eu acho tão interessante que quando a gente se dedica às coisas do Senhor, isso naturalmente vai ocorrer na nossa vida e vai tomando um certo espaço. Mas o que o Alexander coloca do desequilíbrio, a gente tem que tomar cuidado. Se desequilibrar um pouquinho, né? Aí tem que ter sabedoria para lidar e para a gente não ficar assim, negligenciar a família, porque o resultado a gente sabe qual é, né? É desastroso. Pastores antigos, a família não eram, se perdiam, né? Se perdiam. Então, assim, isso é ruim. Tanto é que antigamente a coisa mais comum que tinha era filho de pastores não quererem ser pastores. Exatamente. Ou Porque está nas drogas, ou está... E justamente porque está invertendo o papel. Se você for um bom pai, os seus filhos vão querer ser como você é. E, cara, o resultado disso eu acho que é fantástico. No ano atrasado, né, na escola dos meus meninos, uma escola muito boa, com a Educar, eles fazem um trabalho lá de fazer um livro de histórias. E aí cada um faz o desenho de si na capa. E o meu mais velho desenhou ele com um paletózinho, com o microfone na mão, como pastor. Cara, eu me emocionei. Porque, cara, eu estou sendo um bom exemplo. Então, se ele vê que ser pastor é uma boa coisa, significa que eu estou agindo de forma correta. Então, tem que ter esse equilíbrio o tempo todo, com certeza. É isso aí. Nós não temos mais perguntas. Eu acho que já tem quase uma hora aqui de live já. O pessoal deve estar cansado também. Nós queremos encerrar aqui agradecendo a sua participação conosco desse novo formato aí de live. A gente vai tentar fazer um podcast com isso, né, Felipe e Yannick? Vou falar os nomes, vou colocar no Spotify, eles vão ter o trabalho de cortar. Mas o que nós queremos aqui é trazer conteúdo para os jovens, para os irmãos da igreja. Agradeço a participação da Donai, todos que assistiram a gente. Que o Senhor venha abençoar muito a vida de vocês. Vou pedir a Donai para fazer uma oração para a gente encerrar. A gente começou com oração, encerra com oração. Que Deus abençoe a sua vida aí na sua casa. Amém, vamos estar orando. E mande sugestão de tema também, né, Josiel? Exatamente. Muito importante sugestões. Sugestão de temas, porque assunto a gente tem bastante. Amém. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, te agradecer por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa noite, compartilhando um pouco da tua palavra, do teu reino, da visão de reino, Senhor. Da visão realmente de trazer o trabalho como um instrumento de justiça, como um canal de bênção para a vida das outras pessoas. Que possamos mesmo, Pai eterno, servir com amor, através da nossa profissão, através do nosso trabalho, através do nosso dia a dia,
sermos realmente pequenos Cristo onde nós estivermos, seja no trabalho, seja na escola, seja dentro de casa, que possamos resplandecer o teu amor e que as pessoas vejam em nós a diferença e portas, ó Pai querido, sejam abertas, ó Pai querido, para a pregação do teu evangelho, para falarmos do teu amor, Jesus, a tempo e a fora de tempo, aos quatro cantos dessa terra. Cumpra, ó Pai querido, o teu propósito, porque tu és soberano, e que sejamos apenas instrumentos em tuas mãos para abençoarmos, para levarmos o teu amor. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, a vida de cada um, ó Pai, que está nos assistindo, que está nos escutando, ó Pai querido, através desse vídeo, através desse áudio, ó Pai, que a tua graça seja derramada sobre a vida dessas pessoas, o teu amor, ó Pai querido, a tua doce presença e a tua direção, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe todos os irmãos.